Hoje nós vamos falar sobre o filme de Velho Oeste, mas bem diferenciado. Então, antes que você pense, mas eu não gosto de Velho Oeste, fica calmo e assiste o vídeo, porque como acabamos de dizer, ele é diferenciado. Só lembrando, você nos ajuda muito se inscrevendo, compartilhando, deixando o seu like e não esqueça de ativar o sininho. Dead Man, ou O Homem Morto, é um filme de 1995, dirigido por Jim Jarmusch. O longa, ambientado no final de 1800, nos conta a história de Blake, interpretado por Johnny Depp, um jovem que, após perder seus pais, viaja de Cleveland até Machine com os seus últimos trocados, em busca de um emprego que lhe foi proposto através de uma carta para trabalhar como contador na metalúrgica Dickinson. Blake é claramente apresentado desde o começo do filme como um rapaz introspectivo e que parece estar constantemente desconfortável com tudo à sua volta, mas ao chegar ao seu destino, muitas coisas acabam acontecendo e seus planos acabam sendo completamente modificados. A obra é uma espécie de western, aparentemente intitulado pelo próprio diretor como um faroeste psicodélico, e para mim parece uma espécie de DLC bem alternativo de Red Dead Redemption, para quem conhece. Mas brincadeiras à parte, o filme propõe a reflexão, apesar de ter uma ou outra cena inesperada. Ao longo de suas 2 horas, nós podemos pensar em tudo que estamos vendo ali, no filme, mas também em N outras coisas, além das possibilidades de pesquisa, o que torna o filme ainda mais rico, mas sobre isso falaremos na parte com spoiler. O elenco é composto por uma galera interessante, como o próprio Johnny Depp, como foi dito antes, mas também John Hurt, que talvez você conheça de V de Vingança e Harry Potter, também contando com Crispin Glover. Tem um vídeo no canal falando sobre um filme no qual ele é protagonista. Também Eugene Bird, que trabalhou em 8 Mile, o filme do Eminem. E aproveitando o mundo da música, até o Iggy Pop você vai achar por lá. O filme todo monocromático dá um toque muito belo para a obra. E também conta com uma trilha sonora muito bacana, composta por Neil Young e o próprio protagonista do filme, Johnny Depp. E se você ainda não viu o filme, vale a pena dar uma conferida. Em um primeiro momento, nos é mostrado um trem, mais precisamente as rodas e um trilho, e neste se encontra o protagonista. Essa questão do trem ainda será melhor explicada, eu acho, mas calma lá. Bom, como havíamos dito antes, o personagem principal se chama Blake, William Blake. E caso você tenha reconhecido esse nome, se trata provavelmente de quem lhe veio à mente. E para quem não está familiarizado, William Blake foi um grande poeta e pintor inglês que viveu para meados de iluminismo e lá vai fumaça. E não, o personagem do filme não é o poeta, mas calma que você vai entender. Ainda nos primeiros minutos de filme, após ser revelado o rosto de Blake, percebemos que ele é muito desconfiado, sempre com olhares rápidos para toda a sua volta, e também fica claro que seja lá para onde ele está indo, é um lugar longe pra cacete. William dorme, acorda, dorme de novo, faz coisas muito legais como jogar cartas sozinho, ler uma revistinha sobre abelhas. Vemos transições de fade, que inclusive é muito frequente durante o filme. E fade aqui é basicamente a tela ficando preta e voltando a mostrar algo. No longa, ele é muito usado para demonstrar tempo e conversar as histórias que estão ocorrendo por vezes simultaneamente. Enfim, e a cada piscadela do personagem, ele se depara com novas pessoas no trem. E claramente, a mudança dos passageiros no trem mostra que ele está indo para um lugar talvez não muito caloroso. As pessoas com um sorriso e vestidas de terno passam a se tornar pessoas armadas, com roupas de pele animal e mal encaradas. Inclusive, em um certo momento, todos passam a ser majoritariamente homens. E Blake começa a demonstrar que está se sentindo completamente acuado, desconfortável, chegando inclusive a tentar, talvez de forma inconsciente, se esconder atrás de sua maleta, até que Crispin Glover aparece como o fogueiro do trem e se senta em frente a Blake, todo cheio de fuligem, e ambos têm uma conversa meio esquisita, mas que serve para nós, espectadores, entendermos quem é o personagem que estamos acompanhando. Descobrimos então o que já havíamos dito. Seus pais faleceram e ele está viajando para Machine, em busca de um emprego certo. Mas o fogueiro dá a deixa. Em Machine, ele só poderia acabar encontrando a própria cova. E então, os caras do trem começam a atirar pela janela, assassinando búfalos só pelo ato de matar, aparentemente. Ao chegar em Machine, e acho que a escolha do nome deixa claro essa relação com o progresso, e isso fará ainda mais sentido no decorrer da história. Bom, ao chegar lá, ele se depara com um lugar sujo, pessoas sujas e mal encaradas, porcos e cavalos por todo canto que fazem suas necessidades que se misturam com a lama. Também é possível ver algo que se repete, e justamente pelo seu número exacerbado, talvez também nos diga alguma coisa. Tem bicho morto para todo canto.
Na verdade, tem morte pra todo canto. Após passar em frente a um lugar que fabrica caixões, ele se depara com um cara que se supõe ser uma espécie de lojista. E do seu lado tem muitos crânios presos na parede. Tem pele empilhada e tem até crânio humano, talvez já indicando ser um mau presságio. Duas outras coisas que também são percebidas ainda no começo do filme: como foi visto no trem, a cidade também é repleta de homens, e as poucas mulheres que aparecem ou têm filhos, ou são ou deveriam ser prostitutas. Assiste lá que você vai entender. Ao chegar no local no qual trabalharia, primeiro, parece que ninguém consegue chamá-lo pelo nome, trocando Blake por Black, o que pode talvez demonstrar a sua irrelevância como um indivíduo naquele meio. E ele acaba descobrindo que aparentemente a sua carta já estava vencida, e que o cargo que lhe haviam oferecido já tinha sido preenchido. Obviamente, Blake fica inconformado, e exige falar com Dickinson, o dono da metalúrgica. E ao entrar em sua sala, ele não o vê, mas antes vê um autorretrato gigante do Dickinson, segurando seu charuto e sua arma, o que pode falar muito sobre seu ego. E também vê crânio de animais e um grande urso empalhado, dentre tantos outros elementos. E então, Dickinson surge, sentado como que por mágica na sua cadeira, apontando a sua arma para o protagonista. E aparentemente ele é tão agressivo quanto qualquer outro naquela cidade. Ele não quer papo não, e ele o coloca para fora sem meias palavras. Blake sai de lá atordoado, perdido, e com as suas últimas moedas ele compra uma bebida em um bar. Mas pouco tempo depois se depara com uma mulher que é enxotada do bar por um homem bêbado, que diz que gostava mais dela quando era prostituta. Ela se chama Tel e vende flores de papel. E após pedir para que William a acompanhe para longe dali, ele acaba parando na casa dela. E lá ele se depara com um quarto cheio de flores de papel. E ela lhe diz sobre a sua vontade de um dia poder fazer flores de seda e poder colocar perfume nelas. Então ela pega a sua flor e dá para ele cheirar. E ele cheira. Corta pra eles na cama e ele achando a arma de Tel e perguntando o motivo para que ela tivesse aquilo, até que Charlie aparece. Charlie era noivo, marido, namorado, sei lá, de Tel, e aparece com o propósito de reconciliação. E obviamente não tem uma boa surpresa. Toda uma conversa rola e em um certo momento, quando Charlie tenta atirar em Blake, Tel pula na frente e morre. A bala chega a atingir Blake, mas não o fere a ponto de matá-lo. E então, ele atira em Charlie e foge. Bom, qual é o BO? Charlie era filho de quem? Isso mesmo, Dickinson, que após descobrir o ocorrido, coloca a cabeça de William a prêmio, contratando inclusive 3 dos maiores assassinos da região. Blake, que fugiu em um cavalo também roubado de Dickinson, é resgatado por um nativo americano em meio ao deserto, após ter desmaiado por conta do ferimento. Ele e seu novo amigo, que se chama Ninguém, bom, na verdade, ele se chama Ixai-Baai, aquele que fala alto sem dizer nada, mas ele prefere ser chamado de Ninguém. É claro que seu nome indígena tem todo um porquê, mas é interessante que de 10 palavras que ele diz para Blake, Blake entende menos 2. What? E também pensamos em um sentido para o nome Ninguém, mas aí você assiste e vê se também pensa alguma coisa sobre isso. Pode até comentar aqui que a gente vai gostar muito de saber. Enfim, a questão é que talvez nem vocês entendam o que Ninguém fala, mas Ninguém é um grande fã de William Blake, o poeta, e acredita que seu companheiro é o próprio, e ele vive citando a poesia de Blake como se estivessem incorporadas à sua fala. A parada é que ele vira uma espécie de guia para a transição de Blake, para o que ele diz ser o verdadeiro local do poeta, que não é o poeta. E isso, para nós, acaba se tornando um tipo de longa reflexão sobre muitas coisas. O diretor, que também é roteirista, construiu toda a narrativa da história em cima das obras de Blake, o que, como foi dito na parte sem spoiler, acaba tornando a pesquisa fora do filme complementos para se compreender o filme em si. Acredito que, com base na citação de William Blake, se as portas da percepção estivessem abertas, tudo apareceria o homem tal como é, infinito, que deu origem inclusive ao nome da banda The Doors e também dá título ao livro As Portas da Percepção de Aldous Huxley. Foi desenvolvida a lógica da evolução do espírito em frente à regressão do progresso, ou de seu afastamento. O progresso constrói estradas retas, mas as estradas tortuosas, sem o progresso, são estradas da genialidade. A frase que aparece ainda no começo do filme reforça a ideia que o enredo foi construído com pilares na citação que dissemos. A frase é preferível não viajar com um homem morto, de Henri Mouchot, que como Blake também era pintor e poeta, e investigou o sofrimento humano através de fantasias, sonhos e experiências com mescalina, uma droga alucinógena. E se você conhece as referências que estamos citando,
não vai ser difícil linkar as informações. Mas apesar disso, a relação com o poeta não se limita ao que falamos dele até agora, como por exemplo, quando você descobre o livro de Tel, escrito por Blake. Lembra? A mulher que Michael matou? Tel é como um pálido arco-íris e como nuvem que parte. Essa é uma linha do que se encontra no texto. Em um certo momento, ninguém pergunta para Blake se ele havia matado o homem que lhe matou. E sem entender, ele retruca: eu não estou morto. O que, apesar de também remeter ao poema Provérbios do Inferno, um cadáver não vinga as injúrias, já que o personagem é sempre passivo e evita lidar com tudo que gere atrito. Mas também diz não da morte por decorrência da bala, mas sim a morte de seu ser, de seu espírito. Bom, acredite, nós falamos de muita coisa, mas não chegamos nem na metade da história. E pra ser sincero, dá vontade de dissecar o filme inteiro, de tanta coisa legal que tem pra se observar. Mas infelizmente ninguém tá afim de ver um vídeo no YouTube maior que o próprio filme comentado. Então vamos parar por aqui. Caso você não seja muito familiarizado com o poeta, nós recomendamos a leitura de Provérbios do Inferno e o livro de Tel para acompanhar o filme. O link do livro tá na descrição, caso você tenha interesse em comprar e também dar uma força pro canal. Mas se quiser assistir sem ler nada fora a história, também vale muito a pena. Enfim, já tinha visto o filme? Conta pra gente as viagens que você teve. Bora conversar. Não se esquece de se inscrever e compartilhar.